Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos queridos irmãos espalhados por todos os lugares. Que a bênção de Jesus esteja sobre você. Antes do estudo da lição, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus nos achegamos ao nosso Pai. Confiando neste nome poderoso que abre as portas do céu, clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha derramar bênção sobre nós no estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo prometido seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos. E que o Senhor nos ilumine com a luz celestial para entendermos a lição que estamos estudando e aplicando em nossa vida. Em nome de Jesus pedimos as bênçãos e a Tua presença. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos então, queridos, a todos vocês com o estudo da lição de número 13. É a última lição deste trimestre. Principais temas de 1º e 2º Pedro. E o verso áureo: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui Pedro está falando a mesma mensagem, a mesma verdade proclamada por Isaías capítulo 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, ele que nasceu santo, ele que não podia morrer porque não era um pecador, ele assumiu os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, morrendo e sofrendo as agonias da segunda morte, sentindo-se separado do Pai, ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Sim, Jesus Cristo, Ele sofreu a morte que eu tinha direito, que você tinha direito, para que nós recebêssemos a vida eterna que pertence a Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na primeira carta de Pedro, ele falou sobre o problema da perseguição enfrentada, a perseguição do Império Romano e a perseguição interna também dentro da igreja. E também, na segunda carta de Pedro, ele tratou do assunto dos falsos mestres. Pedro combateu ambos os problemas em termos teológicos. Os sofrimentos causados pela perseguição fizeram com que ele refletisse sobre a agonia e a morte de Jesus que nos trouxeram a salvação. Os falsos mestres enfrentarão a realidade do juízo. E a lição desta última semana analisa variados temas. O sofrimento de Jesus, a nossa resposta prática ao fato de que Deus julgará nossas ações no juízo final, a esperança que temos da breve volta de Jesus, a ordem na sociedade e na igreja e a função das Escrituras em orientar a nossa vida. Na parte de domingo, sofrimento de Jesus e salvação. A salvação, na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, é pela graça. De forma diferente como muitos pentecostais ou evangélicos ensinam e acreditam de que o Antigo Testamento ensina a salvação pelas obras, pela lei, e que o Novo Testamento ensina a salvação pela graça, este é um tremendo engano. Desde o Jardim do Éden, desde os dias dos nossos primeiros pais, Adão e Eva no Jardim do Éden, a graça está presente. Aquele cordeiro que foi morto, aquelas folhas de figueira que foram arrancadas, e aquela pele do cordeiro que vestiu Adão e Eva, era um símbolo da graça prometida, a promessa da graça, que se repetiu dia após dia em cada cordeiro sacrificado, dia após dia em cada sacrifício feito por 4.000 anos, até que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu sobre a cruz do Calvário. Sim, queridos, a graça no Antigo Testamento é uma graça prometida, mas a graça no Novo Testamento não é uma graça prometida, é uma graça que existe, de fato, confirmada, selada pelo sangue de Jesus Cristo. A velha aliança, com base no antigo santuário terrestre, é a graça prometida,
em cada sacrifício simbólico. Mas a nova aliança, com base no santuário celestial, é a graça que existe real, verdadeira, que foi selada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, queridos, a graça é realmente um tema muito importante aqui na primeira carta de Pedro. Sim, no primeiro texto que nós temos aqui, em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eu convido você para que leia 1 Pedro capítulo 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja santificada. Aqui no verso 2, então, está falando da eleição. Você e eu somos eleitos. Nascemos escolhidos para a salvação, predestinados para a salvação, mas temos o livre-arbítrio para rejeitar esta salvação. Mas todo ser que nasce nesta terra, nasce com o destino de ser salvo, predestinado para ser salvo. Mas isto não quer dizer que ele será salvo, porque ele exerce o livre-arbítrio e pode escolher não ser salvo, pode escolher rejeitar a Jesus Cristo. Mas Pedro está dizendo que você e eu somos eleitos. Deus nos elegeu através do sangue de Jesus Cristo para uma vida de santificação e obediência. Ainda no próximo verso, que é 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. Aqui nós lemos: ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Neste texto tem uma bem-aventurança, a bem-aventurança aos que não viram e creram. Nós amamos aquele a quem nunca vimos, nós cremos nele, cumprindo aquilo que Jesus disse para Tomé. Jesus falou para Tomé em João capítulo 20, porque viste e creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Você e eu podemos ser bem-aventurados se nós que não vimos, nós que não tocamos, mas nós cremos pela fé. Em 1 Pedro capítulo 1 e o verso 18 e 19. Esse é o terceiro texto aqui da lição de domingo. Aqui nós lemos, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A ênfase dada aqui no verso 18 e 19 é o quê? Que nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Você não pertence a si mesmo, você é propriedade de Deus. Seu corpo, sua mente, suas habilidades, seus talentos, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Jesus Cristo. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou propriedade dele, comprada, uma propriedade comprada. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso, aqui diz: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós temos que ter consciência do preço tão alto, do tremendo valor que Deus dá para uma alma. Porque Jesus teria morrido mesmo se fosse por uma alma somente nesta terra. E no próximo texto nós temos então 1 Pedro capítulo 2 e os versos 22 a 25. Aqui nós lemos: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Cristo nunca pecou. Cristo nasceu santo, conforme diz Lucas 1,35, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus Cristo nasceu santo, diferente de mim, diferente de você, que nascemos de um pai pecador, de uma mãe pecadora, e temos uma natureza pecaminosa, com tendências para o pecado, com propensão para o pecado. Jesus foi diferente. Ele não tinha tendência para o pecado, não tinha propensão para o pecado, porque ele, embora tenha nascido de uma mãe pecadora, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele nasceu
de uma forma misteriosa, santo, Filho do Altíssimo, o único desta espécie que já nasceu Filho do Altíssimo, já de nascimento. Queridos, nós também podemos nos tornar filhos do Altíssimo ao sermos gerados pelo Espírito Santo, quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Por isso diz aqui, nesse verso que nós estamos lendo, 22, capítulo 2, versos 22 a 25, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nem por um momento, nem por um pensamento, nem por uma palavra, Satanás conseguiu vitória sobre Jesus Cristo. Durante os 33 anos de vida na terra, Cristo nunca pecou em atos ou pensamentos ou palavras. Aleluia, glória a Deus. Por isso que ele esmagou a cabeça da serpente, por isso que ele provou que a lei de Deus é santa, justa e boa, combatendo as acusações de Satanás. Verso 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus Cristo, quando maltratado, ele não revidava, não praguejava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava ninguém. Como diz lá em Isaías 53, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Que símbolo precioso Deus escolheu para representar Jesus Cristo, a ovelha que sofre, quietinha. Mesmo quando está sendo morta, ela não faz aquele barulho, não dá aqueles berros como o porco dá. A ovelha morre quietinha, não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. E o verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Deus convida a mim e a você para morrer para o pecado. Morte para o pecado, para podermos viver para a justiça. Sim, queridos, em Jesus Cristo nós morremos e ressuscitamos. Ressuscitamos como novas criaturas, para vivermos em obediência, na justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E o verso 25, porque éreis como ovelhas desgarradas. Assim era eu, assim era você, ovelhas desgarradas, com destino à morte eterna. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora nós temos um Salvador, o pastor, o sumo pastor, o bispo das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia por isso. E agora eu convido você para que leia também 1 Pedro capítulo 3 e o verso 18. 1 Pedro capítulo 3 e o verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo padeceu por você. Queridos, a antiga e a nova aliança. A antiga aliança com base no santuário da terra, construído por Moisés. E a nova aliança com base no santuário celestial, construído por Deus. Tudo gira em torno da graça. A graça prometida e a graça real, selada pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Pedro mencionava a salvação, geralmente apresentava esse tema no contexto do sofrimento de Cristo como substituto dos pecadores. Por exemplo, em 1 Pedro 2, 22 a 24, ao escrever sobre o sofrimento de Jesus, ele utilizou uma linguagem que refletia lá Isaías capítulo 53, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Em muitos dos sacrifícios descritos no Antigo Testamento, os pecadores traziam as suas ofertas ao templo e impunham as mãos sobre elas. Esse ato transferia simbolicamente o pecado do pecador para o animal, que então morria no seu lugar. Foi exatamente o que aconteceu. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Quando eu confesso os meus pecados, estou colocando os meus pecados sobre Jesus. E ele morreu uma só vez para tirar os nossos pecados. O sangue do sacrifício desempenhava função muito importante na expiação do pecado. Os cristãos foram remidos pelo precioso sangue de Jesus. Paulo também expressou a mesma ideia de substituição ao dizer que Cristo, que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós.
De acordo com 1 Pedro 3,18, Jesus sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos. A salvação não é obtida mediante o comportamento piedoso. A salvação é concedida quando cremos no que Jesus fez por nós e o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Nossa garantia se encontra em Jesus, não em nós mesmos. É impossível entender o plano da salvação sem entender a doutrina do santuário, porque no santuário da terra está explicado todo o plano da salvação. E somente quando você entende a doutrina do santuário da terra e entende então a doutrina do santuário celestial, onde Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então você pode entender o plano da salvação. E então você nunca dirá que a lei foi abolida, porque aquele santuário que deixou de existir, tendo no lugar santíssimo a lei dos 10 mandamentos dentro da Arca do Concerto, ele foi substituído pelo santuário verdadeiro, real, construído não por homens, mas por Deus, o verdadeiro, o real, o original, que está no céu, construído pelo próprio Deus, conforme diz Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, o santuário do céu, onde Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo por você. E no Santíssimo do Santuário Celestial está a Arca do Concerto, conforme diz em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19, quando diz, João, eu vi o céu aberto e a Arca do Concerto ali. Sim, queridos, a Arca do Concerto, os 10 mandamentos, a lei original está no céu, não foi destruída. O santuário da terra deixou de existir quando Jesus Cristo morreu na cruz e o véu rasgou de cima a embaixo, aquilo ali deixou de existir. E no ano 70, ele foi destruído pelo Império Romano, mas o santuário celestial, ele é eterno. Ele está dentro da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é a capital da Nova Terra, ela é eterna. Sim, queridos, a graça está ali estampada eternamente na Nova Jerusalém, no santuário celestial. Aleluia por isso. Segunda-feira, como devemos viver? Qual deve ser o estilo de vida dos filhos de Deus? Como deve viver aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo? Não mais fazendo a sua própria vontade. Primeiro, Jesus Cristo, ele se apresenta a você como Salvador, para perdão dos seus pecados. E não lhe exige nada, a não ser que você lhe dê o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E Jesus Cristo nos purifica com o seu sangue. Assim como ele fez com a mulher adúltera. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, eu também não te condeno. Jesus Cristo perdoou a vida de pecados daquela mulher. Mas para que ela não pensasse que agora ela poderia continuar vivendo na transgressão do 7º mandamento, que diz, não adulterarás, Jesus Cristo falou para ela, vai e não peques mais. Sim, queridos, ela foi perdoada e salva. Mas em resposta a esta graça divina que a salvou, ela passou a viver uma vida de obediência, abandonando a transgressão do 7º mandamento. Deixou de ser uma adúltera. Este é o plano da salvação. A salvação em Cristo como Salvador, que depois de nos salvar, se torna o nosso Senhor. E como Senhor da nossa vida, ele diz, João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este é o Senhor falando. Sim, queridos, como devemos viver? Qual é o estilo de vida dos filhos de Deus? Nós somos chamados para sermos santos. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 a 17. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1 e os versos 15 a 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Como devem viver os filhos e as filhas de Deus? Vida santa. Nada menos do que santidade agrada a Deus. Sim, Deus é santo. E se nós somos filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo, vamos viver vida santa. E você pode me dizer, pastor, eu entendo assim, eu aceito esta bênção de viver vida santa, mas e quando eu pecar? Ah, queridos, quando você pecar, em 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim, filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, temos um advogado
junto ao Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Quando pecamos, pedimos perdão. Ele nos perdoa. O pecado acontece na vida dos filhos de Deus, mas não por hábito, não por costume. Os ímpios pecam por costume, eles vivem pecando. Os filhos de Deus não vivem pecando, mas quando pecam, correm para Jesus Cristo e no mesmo dia confessam o pecado e recebem o perdão. Então, queridos, no 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 17, o chamado de Deus é para a santidade. Agora, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Veja aqui, Deus está mostrando que nós deveremos abandonar a malícia. Malícia tem a ver com pensamento, com o olhar. Deixar o engano, deixar os fingimentos, as invejas e as murmurações, as reclamações, as lamúrias. Então aqui está mostrando que nós devemos dar as costas para a vida mundana. Primeiro é o chamado para a vida santa, depois o chamado para dar as costas para a vida mundana. E agora nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Aqui, queridos, é um chamado que Deus está nos fazendo para nos concentrar naquilo que é bom. Nosso pensamento deve estar focado no ser compassivo, no amar os irmãos, em ser misericordiosos, em ser afáveis, não retornar o mal por mal, injúria por injúria, mas bendizendo sempre. Este é o chamado de Deus. E agora em 1 Pedro, capítulo 2, agora 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, nós lemos, 2 Pedro 3,11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Terminando a sua carta, a sua segunda carta, Pedro volta a destacar a vida santa, pensando em que a breve volta de Jesus está às portas. Nós deveremos viver uma vida santa, santo trato e piedade. Sim, queridos, Deus julgará as nossas obras. Portanto, devemos viver em santidade. Somos filhos de um Deus santo. Pedro mencionou diversas vezes que o cristão deveria ser santo. O processo em que algo é separado para propósitos santos é chamado de santificação. E é isso que acontece. Você e eu somos separados do mundo para vivermos para Jesus Cristo. Vivemos no mundo, mas pertencemos a Jesus, somos propriedade santa dele. E nós vivemos para agradar o nosso Deus, nosso Pai e o nosso querido Salvador Jesus Cristo. O desejo de Pedro era que os seus leitores fossem santificados pelo Espírito e obedientes a Jesus. Eles devem se livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, ter o mesmo modo de pensar e o amor uns pelos outros e humildade. Sim, queridos, Pedro destaca a vida santa, imaculada, irrepreensível. São expressões que Pedro usa. Vida santa, imaculada, irrepreensível. Pedro não deixa nenhuma brecha, nenhuma margem para um cristão achar que pode viver uma vida libertina, uma vida promíscua, uma vida de pecados sexuais, de pecados virtuais. Não, Pedro não deixa nenhuma brecha para isso. Deus requer de você santidade, e é Ele que dá a santidade para você. Não existe nenhuma margem de concessão e de permissão para a mornidão laodiceana. A mornidão laodiceana tem que acabar, tem que parar. Você e eu que pertencemos à igreja de Laodiceia, porque Laodiceia é o povo do juízo, é esta última geração que vive na terra, nós temos que deixar de ser mornos. Nós temos que ser cristãos quentes, aquecidos, incendiados pelo Espírito Santo.
Os mornos existem, o joio existe, mas você e eu somos convidados para viver vida santa e sermos o remanescente fiel dentro da igreja de Laodiceia. Na parte de terça-feira, esperança na segunda vinda. A ênfase aqui na parte de terça-feira é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto que vamos ler aqui é 1 Pedro capítulo 1, verso 4. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 4. Aqui nós lemos: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Que certeza! Pedro diz: esta nossa herança está guardada, reservada no céu para você. Assim como Paulo disse no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, me está reservada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a Jesus. Queridos, esta certeza de Pedro, é esta certeza de Paulo, é esta certeza que você e eu precisamos ter. O quê? Que a nossa recompensa está guardada nos céus para nós. Herança, vamos receber a coroa da vida eterna das mãos de Jesus. Em 1 Pedro 1,17, temos outra promessa. 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A ênfase aqui no verso 17 do capítulo 1 está falando de que nós vivemos como peregrinos. Eu tenho 66 anos de idade, são 66 anos de peregrinação. O meu destino é o céu, é a Nova Jerusalém. Nós não podemos criar raízes aqui na terra. Seja onde você viver, seja cidadão de que país você for, você tem que viver como peregrino. Eu estou indo para o céu. Meu destino é a Nova Jerusalém. Estamos em peregrinação. Existe um juízo. Deus vai julgar, diz aqui o verso que nós estamos lendo, o verso 18, né? O verso 17, capítulo 1 Pedro 1, 17. Julga segundo a obra de cada um. A salvação é pela fé, e unicamente pela fé. Mas o julgamento é pelas obras. Porque diz aqui, julga segundo a obra de cada um. Portanto, queridos, nós vivemos sabendo que vamos prestar contas ao Deus que nos criou, ao Deus que nos salvou. Diferente do evolucionismo, o evolucionismo acredita que ninguém presta contas a ninguém, ninguém deve... Mas nós, criacionistas, cremos que Deus nos criou e Deus nos salvou através da morte de Jesus na cruz. Então nós pertencemos a Deus e vamos responder por todos os atos, vamos responder por todos os pensamentos, vamos responder por todas as intenções. Há um juízo mencionado na Bíblia, o tribunal de Cristo, e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia! Mas existe o juízo, mas não há condenação para os que se vestiram das vestimentas brancas da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo é aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Por que eu estou falando Jesus Cristo? Porque o Pai a ninguém julga. Em João capítulo 5, verso 22, abra sua Bíblia, em João capítulo 5 e o verso 22, menciona que Deus o Pai a ninguém julga. Aqui lemos, João 5, 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E por que o Pai deu para o Filho o poder de julgar? Verso 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo porque ele é o Filho do homem. Portanto, queridos, o juízo celestial, a profecia de Daniel 8,14, falando sobre os 2.300 anos, mostra que este juízo dos mortos começou em 1844. E Jesus Cristo é o juiz. E Jesus Cristo também é o advogado. Jesus Cristo, ele é a vítima no santuário celestial, é o Cordeiro de Deus. E ele também é o sacerdote.
Você já percebeu que no santuário celestial Jesus Cristo é tudo em todos? Ele também é o defensor do Pai, que defende o Pai das acusações feitas por Satanás? Ele também é o defensor seu e meu, porque ele nos defende com o seu próprio sangue, mostrando suas mãos, os sinais nas suas mãos, dizendo: eu morri por ele e ele aceitou o meu sacrifício. Jesus Cristo é tudo em todos, no santuário celestial. Em 1 Pedro 4,17, ainda quero ler para vocês, 1 Pedro 4,17, menciona esse texto aqui: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Por isso, o primeiro cavalo é o cavalo branco, que representa a igreja remanescente de Deus de todos os tempos, de todas as eras. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em todas as eras, Deus teve uma igreja remanescente. E o juízo no céu começou pelos mortos, mas pela casa de Deus. Quando o juízo chegar no caso dos vivos, os vivos serão julgados também antes da volta de Jesus, tá certo? E quando iniciar o juízo dos vivos, por ocasião do decreto dominical, será o período do selamento do povo de Deus, o juízo dos vivos. Também começará pela casa de Deus, pelos remanescentes de Deus, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, diz aqui. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O juízo celestial começa pelo cavalo branco, pela casa de Deus. E lemos agora em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3 e os versos 1 a 10. Não vamos ler todo este capítulo, 2 Pedro capítulo 3, versos 1 até o verso 10, mas aqui está falando dos escarnecedores. Escarnecedores não do mundo. Aqui no capítulo 3 de 2 Pedro está falando dos escarnecedores da igreja. Escarnecedores que vivem dentro da igreja e se assentam no mesmo banco e cantam os mesmos hinos que você e eu. Dentro da igreja existem os mornos, existe o joio, e eles escarnecem da volta de Jesus. Eles são daqueles servos maus e infiéis que dizem: tarde virá o meu Senhor. Tarde virá o meu Senhor. Estes são os escarnecedores, que vivem segundo as paixões da carne, que vivem segundo a concupiscência dos olhos. Eles não estão focando a reforma da saúde, eles não estão vivendo como sendo o corpo o templo do Espírito Santo. Não, eles comem para o seu próprio prazer, eles bebem o que lhes dá prazer, eles assistem na televisão o que lhes dá prazer. Eles não estão pensando no corpo como templo do Espírito Santo. Por isso eles são escarnecedores dentro da igreja, zombando da pregação de que Jesus Cristo virá logo. Eles fazem piada, eles não gostam de pensar na volta de Jesus, iminente volta de Jesus Cristo. Eles preferem que a volta de Jesus demore e demore e demore. O quanto mais demorar, para eles é melhor. Por isso, estes escarnecedores dizem, em 2 Pedro capítulo 3, verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, que você e eu não façamos parte dos escarnecedores, mas daqueles que vivem uma vida em santo trato e piedade, vida santa. Pedro destacou 2 acontecimentos futuros: o juízo final e a destruição do mal por meio do fogo. O mal vai acabar. O mal vai acabar. Os filhos de Deus serão julgados, mas não serão condenados. Mas os ímpios serão julgados e serão condenados e serão queimados no lago de fogo e enxofre de Apocalipse capítulo 20, versos 9 e verso 10, fala do lago de fogo e enxofre, onde todos os ímpios serão lançados, e Satanás e os seus anjos também. O apóstolo enfatizou que os ímpios serão destruídos pelo fogo, que envolverá o mundo, segundo Pedro capítulo 3 e o verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os homens ímpios serão queimados. Os santos de Deus
serão salvos e viverão na nova terra, onde habita a justiça de Deus. Que privilégio! Na parte de quarta-feira, a ordem na sociedade e na igreja. O cristão tem a responsabilidade de ser um bom cidadão, melhor do que todos os outros cidadãos. A esposa cristã tem a responsabilidade de ser melhor esposa depois que abraçou a Jesus Cristo do que antes. Não é que depois que a pessoa abraça Jesus como Salvador se torna uma pior esposa, um pior marido, não. Você se torna melhor marido, melhor esposa. E o cidadão que vive nesta sociedade mundana, sociedade com padrões que Deus não aprova, numa sociedade em que o governo muitas vezes é corrupto e os impostos são pesados demais. Como deve viver o cristão como cidadão? Ele tem que ser melhor do que todos os outros cidadãos. Ele tem o dever de dar um bom exemplo, pagando seus impostos, não fazendo greve, não fazendo revoluções. Jesus Cristo viveu num tempo em que o governo era corrupto. O Império Romano tinha altas taxas de impostos, mas ele nunca falou contra o governo. Ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, nós estamos aqui para converter almas e prepará-las para o céu, não prepará-las para revoluções, não para prepará-las para invadir terras, não prepará-las para invadir fazendas e tomar dos outros suas casas e suas fazendas, não. Nós não estamos aqui para a justiça social, nós estamos aqui para pregar a salvação em Jesus Cristo e o amor até para os inimigos. Deveremos amar, não matá-los, mas amá-los. Portanto, o cristão é chamado para ser um bom cidadão, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Se as autoridades que foram constituídas por Deus não cumprirem com o papel delas, elas responderão diante de Deus, mas não somos nós que vamos julgá-las. Tanto Paulo como Pedro acreditavam que os governantes eram constituídos pelo próprio Deus a fim de deter os malfeitores. Todavia, é evidente que em algumas ocasiões o problema pode ser o próprio governo vigente. A ideia era que um bom governo preservaria a lei, a ordem e a segurança. Na parte de quarta-feira, o ponto em destaque é a conduta cristã. A conduta cristã dentro da igreja e a conduta cristã na sociedade. Você, como cristão, tem que ser modelo, tem que ser exemplo de bondade, de honestidade. E na parte de quinta-feira, a primazia das Escrituras. As Escrituras são, para você e para mim, para a Igreja Adventista, a única regra de fé e prática. É assim que está no voto batismal. Eu tenho aqui em minhas mãos o voto batismal. Aqui está o certificado batismal. E aqui atrás estão as perguntas que nós fazemos na profissão de fé de todos os batizandos. E aqui na pergunta de número 5, diz assim, na frase número 5, diz assim: creio que a Bíblia é inspirada palavra de Deus. Creio que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que constitui a única regra de fé e prática para os cristãos. É isso que nós cremos. É isso que nós pregamos. E é assim que nós deveremos viver. A Bíblia. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 16 até o verso 20. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro escreveu não foi o que ele ouviu, mas o que ele viu, o que ele testificou. Ele era a testemunha ocular de Jesus Cristo. E o verso 17 ele diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai, falando de Jesus, recebeu do Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido.
Pedro está falando do Monte da Transfiguração, onde ele, Pedro, Tiago e João, estavam presentes, e onde eles viram Moisés e Elias, junto com Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi transfigurado. Ali no Monte da Transfiguração, a divindade de Jesus irradiou através da humanidade. Sim, eles viram e ouviram a voz de Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E o verso 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, e estando nós com ele no Monte Santo. Portanto, o que Pedro fala, ele fala com muita convicção. E o verso 19, ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Nós temos um fundamento sólido na palavra dos profetas. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas nós queremos na profecia. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, atender e obedecer a palavras dos profetas. Como uma luz que alumia em lugar escuro. A profecia, a palavra de Deus, é uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, ou seja, até a volta de Jesus, que é até que o dia esclareça, é uma alusão à segunda vinda de Jesus Cristo, e a estrela da alva, que é Jesus Cristo, a estrela da alva, nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia não foi escrita por vontade de Moisés, por vontade de Pedro, por vontade de João, não. A Bíblia foi escrita por vontade de Deus. Deus inspirou a Bíblia através do Espírito Santo, inspirando o pensamento, a mente dos profetas, que escreveram com suas próprias palavras, no seu próprio linguajar. Mas a mente deles estava inspirada pelo Espírito Santo. Não foi algo pessoal, individual, mas não foi de particular interpretação. Porque a profecia humana, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, diz aqui o verso 21. Não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu gostaria de ler para vocês o que está neste livro aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 85. Página 85. Aqui nós lemos: estou de pleno acordo, aqui é a serva de Deus falando, estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão somente como fundamento da nossa fé. Estou de pleno acordo, disse Ellen White, quando apresentamos a Bíblia, e a Bíblia tão somente como nossa única regra de fé e prática. E agora na página 88, do mesmo Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: tomai a palavra de Deus como vosso compêndio. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Os que esquadrinham as Escrituras acharão explícitas instruções quanto ao que Deus requer deles em pontos de vida religiosa prática. A palavra de Deus não é unilateral, é verdade para ser praticada. É luz que se estende a todos os lados como os raios do sol. É luz para alumiar a todo homem que ler e entender e praticar os seus ensinos. E ainda na página 95, deste mesmo livro, nós lemos: a palavra de Deus não é uma teoria morta, seca, mas espírito e vida. Satanás não acharia nada melhor do que desviar as mentes da palavra, para aguardarem e esperarem alguma coisa fora dessa palavra para fazê-los sentir. Eles não devem ter atenção atraída para sonhos e visões. Se quiserem ter vida eterna, precisam comer e beber da carne e do sangue do Filho de Deus, crer na Bíblia. Vida eterna é crer na Bíblia, e na Bíblia somente. E na página 100 diz aqui: e a Bíblia jamais será ultrapassada por manifestações miraculosas. E agora eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Grande Conflito. Grande Conflito, capítulo 37. E a página
595, diz assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Amém? As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova, em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor". Aleluia! Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, para os pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de por si mesmos aprenderem o seu dever. A Bíblia, e a Bíblia só, é a nossa única regra de fé e prática. Deixe que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Deixe que o Espírito Santo, que inspirou os profetas da Bíblia, que ele também inspire a sua mente ao estar lendo a Bíblia, para entender a Bíblia, e permita que a Bíblia transforme o seu viver. Porque a natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia nos transforma em homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique com a paz de Jesus. Amém.